Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judéia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória
celebrando o 5º domingo da Quaresma, e estamos ouvindo este Evangelho de São João que nos fala da morte e ressurreição de Lázaro. E aí nós precisamos entender o que a palavra de Deus quer ensinar ao nosso coração nessa Eucaristia. Primeiro, compreender que os 3 irmãos moravam juntos, Marta, Maria e Lázaro. E nós sabemos que dentro dessa cultura no qual o Evangelho é escrito, a figura masculina é extremamente importante, porque é a figura masculina que vai garantir sustento e proteção para a figura feminina. Portanto, não é apenas um irmão que Maria e Marta estão perdendo, não é apenas um companheiro, um membro da família que eles estão perdendo, mas eles estão perdendo também a proteção, elas estão também perdendo a proteção e o sustento. Por isso a palavra de Deus hoje nos coloca diante de um contexto de perda. E o que a palavra quer nos ensinar é a postura que nós precisamos ter diante da perda, diante da dificuldade. Porque é interessante prestar atenção que Lázaro já havia morrido e já estava morto há 4 dias. Mas ainda assim, no coração de Marta e de Maria existia uma esperança. Tanto é que Jesus é avisado que Lázaro tinha morrido. E esse é o primeiro ponto que a palavra de Deus quer nos ensinar hoje. Ainda dentro do nosso coração precisa existir a esperança de que toda situação difícil pode ser mudada. Isso é muito importante para a nossa caminhada, porque a fé em Jesus é capaz de transformar todas as coisas. E aí quando Marta manda chamar Jesus, Jesus chega e começa a conversar com ela, e ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E aí Jesus começa a conversar com ela, fica comovido pela fé do coração de Marta. E aí, depois que Jesus conversa com Marta e vê a fé daquela mulher, Jesus então entra em ação para realizar o milagre. Isso é o segundo ponto que a palavra de Deus quer nos ensinar, irmãos. Que Deus ele realiza um milagre, mas ele precisa da nossa fé. Deus realiza o impossível, mas ele precisa que a gente de fato acredite que ele é capaz. Só que quando Jesus está ali diante do túmulo de Lázaro, Marta parece titubear um pouco na fé e ela diz: Senhor, já cheira mal e ele está morto já há 4 dias. Esse é um detalhe do Evangelho que gostaria de explicar. A compreensão é o seguinte, que até 3 dias podia acontecer alguma coisa. O morto podia levantar, podia voltar a andar, sei lá o quê. Mas depois do 4º dia, já não tinha mais o que fazer. Era como se fosse uma situação que não pudesse mais ser mudada. E aqui a palavra de Deus quer dizer para mim e para você que nós também já passamos por muitas situações do 4º dia. Quando a gente se depara diante de uma situação e diz assim: meu Deus do céu, não tem mais o que fazer. Já não sei mais para onde ir, já tentei de todas as formas, já tentei todos os caminhos e parece que não tem mais solução essa situação. É exatamente aí que Jesus entra. Porque para Jesus tudo tem solução. Para Jesus tudo pode ser mudado. Para Jesus tudo pode ser transformado. E é isso que Jesus quer ensinar para nós hoje, meus irmãos. Que nós precisamos acreditar, confiar, esperar que toda solução em Deus, todo problema em Deus tem a sua solução, toda dificuldade em Deus tem a sua solução. E a gente não pode se entregar à tristeza, a gente não pode se entregar ao desânimo. Sim, é verdade que a vida é difícil, mas se Jesus está presente na nossa vida, até mesmo as coisas ruins podem ser transformadas em coisas boas, até mesmo as perdas aparentes podem ser transformadas em algo novo para a nossa vida. É isso que Jesus faz. Por isso a palavra de Deus quer dizer para mim e para você hoje que nós precisamos confiar mais, acreditar mais, porque o nosso Deus não é um Deus de papel, não é um Deus de brinquedo, não é um Deus de faz de conta. O nosso Deus é um Deus poderoso. Por isso, quando você sair da sua casa, levanta a cabeça e acredita. Porque quanto mais a gente fica lamentando, a ressurreição não acontece. Marta e Maria estão tristes pela perda do irmão, mas
verdade é que a nossa humanidade, ela fica chateada, a nossa humanidade fica entristecida, mas a nossa fé tem que ser maior que isso. A nossa confiança em Deus tem que ser maior que isso. Marta disse, ele já cheira mal. E há muitas situações da nossa vida que já estão cheirando mal, coisas que já estão apodrecidas. E Jesus passa por essa situação e Ele quer enfiar a mão nessa situação, Ele quer colocar a mão nessa situação, Ele quer tocar aquilo que está morto, quer tocar aquilo que está apodrecendo. E aí o que Jesus diz quando se depara diante daquele túmulo? Ele dá uma ordem: tirai a pedra. E eu penso que essa ordem que Jesus deu diante do túmulo de Lázaro também está dando diante da minha vida e da sua vida. Porque sabe o que significa a pedra? A pedra é aquilo que impede a graça de Deus de agir. A pedra é aquele obstáculo que impede Deus de trabalhar na minha vida. E sabe qual é a maior pedra que nos impede de experimentar a ação de Deus? A falta de fé. A nossa fraqueza, a nossa frieza, a nossa indiferença, o nosso torpor. Então Deus está dizendo para nós hoje: tira a pedra do teu sepulcro. Você quer a ressurreição? Você quer a vida? Você quer a transformação? Então acredita. Faz a tua parte. Tira a pedra pelo menos, que o resto Deus se encarrega de fazer. Tira os obstáculos, a tua frieza, a tua indiferença, a tua preguiça, a tua falta de oração, a tua falta de fé, a tua falta de confiança. Tira essas pedras. Depois que a gente tira a pedra do sepulcro, Jesus então assume o comando da situação. Isso é verdade, meus irmãos? Quantos de nós não experimentamos a ressurreição, não experimentamos a vida, porque ainda insistimos em colocar essa pedra maldita no nosso túmulo? E essa pedra é o quê? É a nossa mágoa, é o nosso ressentimento, é o nosso rancor, é a nossa indiferença, são as nossas infidelidades no caminho com Deus. Essa pedra é tudo aquilo que vai nos sufocando. E quantas vezes a gente já disse isso na nossa vida? Para mim nada dá certo, eu não consigo nada, a minha vida, me perdoe a expressão, minha vida é uma merda, e isso e aquilo, isso tudo é pedra que Deus está mandando. Tira da tua vida. Tira da tua vida a palavra de murmuração, a palavra de lamentação, a palavra de maldição, e olha para Deus, confia em Deus. Aí depois que a pedra é tirada daquele sepulcro, Jesus olha para dentro dele e diz: Lázaro, vem para fora, vem para fora. Eu tenho certeza que Jesus também está se colocando diante da minha e da sua vida e está dizendo para mim e para você: vem para fora, vem viver, a vida não acabou ainda, está difícil, está custosa a sua caminhada, mas vem viver, volta a confiar, volta a esperar, volta a caminhar nos caminhos do Senhor. Para de ficar aí batendo a cabeça para lá e para cá, volta para Deus, vem caminhar com Deus, vem acreditar que Deus é poderoso, gente. Mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que fez o maná cair do céu, o mesmo Deus que fez a água jorrar da pedra, é o Deus que nós estamos aqui adorando nessa Eucaristia. Só que às vezes parece que a gente não confia, às vezes parece que a gente não acredita, e essa é a pedra que nos impede de experimentar os milagres de Deus na nossa vida. Eu acabei de chegar do retiro que estava pregando em Sorocaba, e lá contei um fato que quero contar aqui também para vocês. Lourdes, o Santuário de Lourdes, onde apareceu Nossa Senhora a Santa Bernadette, tem muitos milagres, muitos. E interessante que lá tem uma fonte, e aí as pessoas bebem daquela água, se lavam daquela água, tudo. Mas a grande maioria dos milagres acontece durante a procissão com o Santíssimo Sacramento. E conta lá no relatório dos milagres que todos os milagres são relatados e aí são analisados, e quando realmente é comprovado que é um milagre, fica lá registrado como algo sobrenatural. E diz a história do milagre que um dia estava dentro da procissão do Santíssimo Sacramento, e aí todas as pessoas ficam ali, né, para pôr a mão em Jesus e para, né, se aproximar dele e tudo. E tinha naquele grupo de pessoas um jovem, um adolescente, um pouco mais crescido, e estava em cadeira de roda, porque ele não tinha a parte dos nervos da perna. Então a perna dele não conseguia se sustentar. E aí então o Santíssimo Sacramento passa ali por ele estende a mão, e no silêncio do coração ele pede a Deus
que realize um milagre na vida dele. Só que o Santíssimo Sacramento passa, Jesus passa e ele continua do mesmo jeito. Aí, diante dessa situação, ele olha Jesus mais para frente e diz: eu vou contar para sua mãe que você não atendeu a minha oração. No exato momento em que ele diz isso, ele levanta da cadeira de roda e volta a andar. O que isso nos ensina, gente? Que às vezes a gente pede uma vez, 2 vezes, e a gente pensa que Deus não fez, porque Ele não está interessado em nos ajudar. Mas na verdade a demora de Deus é para provar a intensidade da nossa fé. Porque se esse menino não pedisse com insistência, não fosse escandaloso na maneira de rezar, talvez ele não voltasse a rezar. E é isso que Jesus está nos ensinando hoje. Não tenha vergonha de pedir, não tenha vergonha de confiar em Deus. Já pensou se ele fosse ficar pensando, mas o que vão dizer de mim, o que vão achar de mim? Ele estava aqui, ele se exalta aqui na cadeira de roda e diz: eu vou contar para sua mãe que você não ouviu minha oração. Jesus não tinha escutado a oração dele? Tinha. Mas o que Jesus estava fazendo era provando a fé daquele homem. E Jesus faz isso com a gente todos os dias. Todos os dias. A gente pede uma vez, e aí Jesus coloca as demoras, as esperas, para provar se a gente realmente acredita. É o que Jesus fez com Marta e com Maria. Marta fala uma vez, e Jesus já sabia o que ele tinha que fazer. E é isso que eu quero que você entenda. Jesus já sabe o que ele tem que fazer na sua vida. Jesus já sabe o que ele tem que fazer na minha vida. Mas a ressurreição vem depois da profissão de fé. Jesus chega, chora, conversa com a Marta, e aí a Marta fala. Depois Jesus vai para o sepulcro, aí Jesus conversa mais um pouquinho, aí Jesus manda tirar a pedra do sepulcro, e aí a ressurreição acontece. É Deus ensinando o meu e o seu coração uma coisa muito importante: a obra de Deus não acontece na sua hora, a obra de Deus não acontece do seu jeito, a obra de Deus acontece na hora e do jeito que Deus quer. E a nossa postura diante disso é apenas acreditar. Eu sei que Deus pode todas as coisas. Eu sei que Deus é capaz de todas as coisas. Eu sei que eu sirvo um Deus todo-poderoso, que foi capaz de morrer na cruz para me salvar. E certamente vai ser capaz de dar um jeito nessa situação que eu estou enfrentando. Só que Ele não vai fazer o que você quer. Ele não vai fazer o que eu quero. Ele vai fazer aquilo que for melhor para a nossa salvação. Porque Jesus diz no início do Evangelho: está vendo essa doença, essa enfermidade? Ela serve para quê? Para a glória de Deus. Gente, nós precisamos entender uma coisa: que as nossas cruzes, as nossas provações, as nossas dificuldades, elas têm um propósito na nossa vida. Porque quando a porca torce o rabo, a gente corre para Deus. Quando a cruz está pesada, não tem coleguinha que ajude, não. Não tem familiar que socorra, não. Quando a coisa está difícil mesmo, só nos resta correr para Deus. Então Jesus está dizendo que toda doença, toda enfermidade, toda provação, toda cruz serve para que Deus seja glorificado. Deus seja glorificado na nossa fé, Deus seja glorificado na nossa confiança, Deus seja glorificado na nossa volta para Deus. E quantos irmãos e quantas irmãs voltam pela dor, voltam pela dificuldade, e nisso Deus é glorificado, porque é melhor ter alguém, um filho de Deus perto dele, ainda que seja pela dor, do que ter um filho longe dele. Hoje lá na casa das irmãs, gosto tanto de ir lá, no convento das irmãs, que lá tem uma casa de irmãs idosas. São 21 irmãs idosas, que já não conseguem mais, a grande maioria não consegue mais ter vida ativa. E aí tem uma delas, e eu faço questão de ir lá, beijo uma por uma, aquela coisa toda, né? E aí uma delas disse: Padre, eu não posso mais sair daqui da cama, eu não consigo mais andar, mas hoje eu já rezei 5 terços. Ela disse: pelo menos assim eu estou fazendo alguma coisa. Isso é compreender que mesmo diante daquela situação de estar acamada há 2 anos e meio, sem conseguir sair daquela cama, sem conseguir caminhar, sem
lidar, ela consegue transformar aquela enfermidade em algo que seja para a glória de Deus e para a salvação das almas. É isso que a gente precisa, gente. É isso que a gente precisa, ter um olhar de fé para a nossa vida, ter um olhar de fé para as circunstâncias da nossa vida, e acreditar, Senhor, está muito difícil isso, mas eu te agradeço, porque essa situação prova a minha fé, porque essa provação me faz ser um homem de fé, e isso me santifica. É claro que nenhum de nós gosta de sofrer, como eu já falei inúmeras vezes, mas se o sofrimento faz parte da vida, vamos transformar isso em louvor a Deus, vamos usar isso para a glória de Deus, vamos ofertar isso para que Deus seja glorificado em nós e através de nós. Por isso, mais uma vez, aquilo que Jesus disse a Santa Marta, também diz a cada um de nós. Eu não disse a você que se você acreditar, você vai ver a glória de Deus? Jesus está dizendo para nós, gente, se vocês acreditarem em mim, vocês vão ver a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? É Deus tomando conta de todas as situações da nossa vida. Ver a glória de Deus é saber que Deus tem na minha vida a última palavra. Marta e Maria tinham perdido a sua proteção, tinham perdido o seu sustento, tinham perdido aquele que ia guardar a casa delas. Mas o que é que Jesus mostra? Que quem acredita em Deus não fica decepcionado. Quem acredita em Deus não fica desamparado. E tenha ciência disso. Se é necessário para a tua salvação, Deus não vai deixar faltar. Se é necessário para a tua santificação, Deus não vai deixar faltar. Mas, se algo for para a tua perdição, Deus não vai dar. Se for algo para te afastar, para te perder, Deus não vai dar. Isso é muito importante. Marta e Maria estavam ali, e agora o que é que vai ser de nós? Jesus chega, devolve a vida a Lázaro, e com isso Jesus nos ensina que Ele sempre está do nosso lado, que Ele está atento a todas as nossas necessidades. Não sei qual é a parte do dia que você está vivendo hoje. Talvez muitas situações da nossa vida já estão no quarto dia, a coisa já está fedendo demais. A gente já não sabe nem mais o que fazer, a gente já não sabe nem mais para onde ir, não sabe mais o que falar. Então o que Deus está esperando de nós é um ato de fé, é um ato escandaloso de fé, como aquele que ouvimos no Evangelho: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Começo do testemunho de Lourdes que contei. Talvez nós, em sã consciência, nunca falaríamos isso. Eu vou contar para sua mãe que você não ouviu a minha oração. Mas a fé, ela não pode ser medida, né? Ela não pode ser segurada, aprisionada. Um ato de fé, ele precisa ser assim, escandaloso. Porque aí, nessa coragem, nessa força, a nossa fé, ela é demonstrada e provada diante de Deus. Exatamente isso que eu gostaria que você fizesse agora. Que nesse instante de silêncio você fechasse os seus olhos e se colocasse diante de Deus e pudesse clamar a Deus pelo impossível. A tua dificuldade, a tua provação, a tua dor, a tua enfermidade, a situação da tua vida que precisa ser mudada, o resultado da tua vida que precisa ser mudado. Não sei aquilo que você hoje enfrenta, mas eu acredito verdadeiramente que Jesus é capaz de transformar todas as coisas, que Jesus é capaz de converter todas as coisas, que não há mal que dure para sempre, não há mal que dure para sempre. Por mais que esse mal possa nos ferir, possa nos machucar, possa nos aprisionar, Jesus está dizendo para nós que um dia ele vai ter fim. E é isso que eu quero pedir. Jesus faz com que o meu coração acredite que o mal um dia vai ter fim, que a provação um dia vai ter fim. Senhor, que o meu coração acredite, que o meu coração confie. Senhor, concede alegria ao meu coração, que eu não viva mais como derrotado, que eu não viva mais desanimado, que eu não viva mais acabrunhado, Senhor. Porque eu confio no Senhor, porque eu espero no Senhor. Senhor, que a minha fé, que a minha confiança no Senhor seja maior do que todo o mal que me ronda, todo o mal
mal que me cerca. Jesus, que a minha fé e a minha confiança no Senhor sejam maiores do que todas as notícias negativas, todas as notícias ruins que eu tenho ouvido, Senhor. Que a minha fé e a minha confiança sejam maiores do que todas as coisas. Jesus, talvez hoje eu estou no túmulo da minha tristeza, eu já não vejo mais sentido na minha vida, eu já não sei mais para onde ir, já não sei mais o que fazer. Por isso hoje nessa Eucaristia eu peço: Jesus, me chama para fora, me devolve a vida, me devolve o sentido da vida, Senhor, me devolve a alegria, me devolve a paz, Senhor. Eu reconheço que se eu não estiver unido ao Senhor, é só morte na minha vida. Se eu não estiver com o Senhor, é só tristeza na minha vida. Se eu não estiver unido ao Senhor, eu não sei o que vai ser da minha vida, Jesus. Por isso hoje eu me coloco nesta igreja em oração, a partir desta palavra, porque eu acredito que o Senhor tem poder para transformar todas as coisas. E hoje eu apresento, Jesus, todos os impossíveis da minha vida, as minhas enfermidades, os meus problemas,